Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo de estatística. Vocês com certeza já devem ter ouvido, alguma reportagem falando sobre dados estatísticos. Bom, quando se fala de dados estatísticos, é porque antes de se chegar, a essas informações, foi feita uma pesquisa, ok? Então, estatística é uma área da matemática que trabalha com pesquisa, ok? Bom, mas a pesquisa, quando você vai trabalhar com a pesquisa, você tem que definir o que pesquisar. Então, para me chegar nos meus dados estatísticos, eu tenho que primeiro saber o que eu vou pesquisar, certo? Quando eu decido o que eu vou pesquisar, eu tenho que definir com quem ou onde vou pesquisar, ou seja, com quem ou onde eu vou pesquisar. Isso nós chamamos de população. Então, a população da minha pesquisa é dizer com quem ou onde vou pesquisar, certo? Por exemplo, a minha pesquisa é de biologia, vou trabalhar, biólogo, vou trabalhar com plantas, então a minha população são as plantas. Ah, eu vou trabalhar com a pesquisa para me saber como é que está a infestação do mosquito da dengue numa determinada cidade. Então, a minha população vai ser as larvas do mosquito para saber se está infestada ou não com o mosquito da dengue, as águas. Eu vou fazer uma pesquisa sobre intenções de votos. Em qual cidade? Ou seja, eu tenho que definir qual é a minha população. Existem pesquisas que você consegue pesquisar com todos os elementos da população. Um exemplo é o censo do IBGE. Então, o IBGE, quando ele é feito, ele é feito um censo com todo mundo. Porém, quando saem os resultados do IBGE, algumas coisas já não estão mais, os dados não estão mais fiéis. Por quê? Porque demora muito tempo para ser divulgado. Para eles fazerem toda aquela pesquisa, demora bastante tempo, demoram meses. Então, se eu passei, o recenseador passou numa determinada casa, no mês de agosto, e aí tinha 5 pessoas morando naquela casa, e foi divulgado o IBGE somente no ano seguinte, é provável que com 5 anos, alguns meses depois, já não tenha mais 5 pessoas morando naquela casa. Pode ser que alguém tenha falecido ou que alguém tenha nascido. Então, acontece né, esse porém nas pesquisas, tá, do IBGE. Então, aquilo ali serve para você ter um norte, para você ter uma ideia de como é que está a população. E aí eles fazem diversas perguntas, Quantas pessoas moram, como é que é a situação da sua residência, se tem água potável, se tem saneamento básico. Então, tudo isso aí serve, tá, como base de dados para o IBGE, para que o governo tome posições. Então, as pesquisas, elas têm um objetivo. Então, sempre se faz a pesquisa para se ter uma tomada de decisões após os resultados, ok? Ok. Quando se fala de população, às vezes é inviável você fazer pesquisa com toda a população. Como, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre as árvores da Mata Atlântica. Eu não vou pesquisar todas as árvores da Mata Atlântica. Então, o que que você faz? Você pega uma parte dessa população, que nós chamamos de amostra. Então, a amostra é o subconjunto da população, ou seja, parte da população. Mas, quando a população é pequena, então eu posso pegar a minha pesquisa e fazer com todos os elementos. Então, nesse caso, a amostra vai coincidir com a minha população. Um exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com os alunos de uma determinada turma. Ah, só são 35 alunos, então eu consigo fazer a pesquisa com todos eles. Rapidinho dá para fazer. Ah, mas eu vou fazer uma pesquisa com a população cearense. Ah, é muita gente, então não dá para me fazer com todo mundo. Então faz-se uma amostra, ok? Muito bem. Quando eu decido o que pesquisar, com quem pesquisar, onde, e decido se é uma amostra ou se é todo mundo, aí sim eu começo a preparar o meu objeto de estudo. Ou seja, eu vou preparar perguntas, fazer questionários, tá? Eu vou realmente saber o que eu quero descobrir com a minha pesquisa. Como os resultados não são os mesmos, uma pessoa pode responder uma coisa, outra pessoa pode responder outra,
chamamos esse objeto de estudo de variável, porque varia os resultados, ok? Então, vamos supor que eu vá fazer uma pesquisa com os alunos de uma determinada turma. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre eles e vou fazer várias perguntas. Como os resultados podem vir diferente, então, chama-se de variável, ok? Então, vamos lá. A variável, de acordo com o que eu pergunto, pode ser que a resposta venha diferente da outra. Um exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo a pesquisa com a turma de vocês, certo? E aí eu faço a seguinte pergunta. Qual a cor, sua cor preferida? Azul, preto, verde, vermelho? Então, ok? Faço outra pergunta. Quantos irmãos você tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Outra pergunta. Qual a sua altura? 1,52, 1,65, 1,82, 1,73, 1,84. Próxima pergunta. Qual time você torce? Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Ceará, Fortaleza, Corinthians, Palmeiras. Outra pergunta. Quantas horas você tira do dia para você estudar? 3 horas e meia, 15 minutos, 2 horas e 45 minutos. Quantas horas você dorme? 1 hora, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas e meia. Quantos anos você tem? 16, 17, 18, 19, 20. Qual o estilo de música preferida? Rock, forró, sertanejo, música internacional, pop, samba, e assim por aí vai. Vocês devem ter observado que algumas respostas veio em forma de números e outra em forma de palavras. Por aí, nós podemos classificar a variável como qualitativa ou quantitativa, ok? Quando a resposta vier em forma de palavras, ou seja, apresentam como resposta uma característica, por exemplo, qual a cor do seu cabelo? Castanho, ruivo, loiro, preto. Ela é qualitativa. E quando a resposta vier em forma de números, então ela é uma variável quantitativa, porque vai indicar uma quantidade. Ok? Beleza. Muito bem. As variáveis qualitativas, elas se dividem em duas. Em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Quando é que ela é qualitativa nominal? Quando não exige uma ordem. Por exemplo, a cor do seu cabelo. Preto, ruivo, loiro, né? Preferência musical. Rock, forró, internacional, funk. Time preferido. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e assim por diante. Então, a ordem que eu vou dispor não interessa. Agora, se quando eu vou colocar, ela tem uma determinada ordem de crescimento ou decrescimento, aí ela é qualitativa ordinal. Um exemplo, qual o seu grau de instrução? Ou qual o grau de instrução do seu pai ou da sua mãe? Aí você vai dizer, analfabeto, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, superior incompleto, superior completo, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, ela tem uma certa ordem quando você vai dispor. Ou, por exemplo, como você classificaria um determinado governo? Aí você coloca numa determinada classificação. Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, excelente. Então, ele vai numa determinada ordem. Então, ela é chamada de qualitativa ordinal. Quando ela é quantitativa, né, que é quando ela apresenta números, nós temos 2 exemplos.
Nós temos quando ela só permite números inteiros como resposta, que é quando nós chamamos de quantitativa discreta, tá? Ela só tem números inteiros. Exemplo, quantidade de irmãos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Quantidade de filhos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos anos você tem? 18, 19, 20. Diferente de eu perguntar qual a sua idade. Porque quando eu pergunto a sua idade, pode ser que ela permita você dizer que você tem tantos anos, tantos meses e tantos dias. Então, ela já não é mais uma quantidade, somente uma quantidade. Ela permite frações de uma determinada coisa, tá? Ou ela pode ser quantitativa contínua, que é quando ela permite números decimais como resposta. Por exemplo, qual a sua altura? Né? Qual a sua altura? 1,75 m. Então, ela permite que você coloque números decimais como resposta. Então, ela é quantitativa contínua, porque ela continua, tá? Então, sempre que permitir respostas decimais, tá? O seu peso, ou seja, quantos quilos você tem, né? Aí, 52 quilos e 800 gramas, 57,5 quilos. Então, sempre que permitir valores quebrados, então, ela é quantitativa contínua, ok? Então, vamos lá, até aí, vamos fazer uma recapitulação. Vou fazer uma pesquisa estatística. Para me fazer uma pesquisa, eu preciso primeiro definir o que eu vou pesquisar, ok? Quando eu defino o que eu vou pesquisar, depois eu decido onde ou com quem eu vou pesquisar a população. Analisando a população, eu defino se eu vou fazer a pesquisa com toda a população ou se é inviável, e aí eu faço com uma amostra, uma determinada quantidade de pessoas. Definida quantas pessoas eu vou pesquisar, se é todo mundo ou parte dela, eu preparo então as minhas perguntas, o meu questionário, voltado para aquilo que eu quero descobrir, para aquela minha pesquisa. E o meu questionário, as minhas perguntas, é chamada de variável, certo? As variáveis, elas se classificam em duas, qualitativa ou quantitativa. A qualitativa se divide em outras duas, qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. A quantitativa em duas, quantitativa discreta ou quantitativa contínua, ok? Então, de acordo com a sua resposta, você poderá ter a classificação das variáveis, ok? Muito bem. Vou lá, então, já preparei todo o meu questionário, já fiz toda a minha pesquisa, então agora, quer dizer, já preparei tudo, agora eu vou realmente fazer a minha coleta de dados. É agora que eu vou efetivar a minha pesquisa. E aí nós temos o hall de resposta, ou seja, eu vou coletar as informações. Quando eu coleto as informações, elas vêm todas ainda, digamos assim, misturadas. E aí você precisa organizar. Para você organizar essas informações, nós fazemos a tabulação de dados. A tabulação é em tabela. E essa tabela é para você organizar as informações. E aí você vai organizar a tabulação em uma tabela de frequência, onde você tem dois tipos de frequência: a frequência absoluta e a frequência relativa. Por exemplo, eu vou lá fazer a pesquisa lá com vocês, e aí eu vou lá e coleto todas as informações, fui perguntando de um por um, qual o seu time preferido? Flamengo, Corinthians, São Paulo, aí mais na frente, outro flamenguista, outro São Paulino, aí vem um que é vascaíno, aí quando eu termino, eu vou organizar, e eu vou lá contar. Quantas pessoas respondeu que é flamenguista? 5. Então, eu vou organizar, tá? De um por um. E aí, quando eu digo assim, quantas pessoas são flamenguistas? É o que eu estou dando a minha frequência absoluta, ou seja, número de vezes que cada variável aparece nos dados obtidos. A frequência absoluta pode ser definida por FA ou só o F, depende do autor da questão, tá bom? Então, tem alguns livros que é FA, outros é só o F.
Beleza. Vou lá e digo quantas vezes cada um saiu. Aí vem a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Frequência relativa, definida por FR ou FI, é a comparação entre a frequência absoluta e o número total de resultados, o que nós chamamos de razão. Então, é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Ele pode ser dado em porcentagem ou também pode ser dado em números decimais. É mais comum em números percentuais, ok? Porém, existe alguma coisa, porque às vezes as informações são muito variadas. E aí, quando elas são muito variadas, não é legal você fazer uma única tabela com todas as informações. Aí nós fazemos um outro tipo de tabulação. É o que nós chamamos de classes ou intervalos de valores. Quando é que a gente faz isso? Quando nós temos uma variação muito grande de dados. E aí, para a tabela não ficar muito extensa, a gente faz intervalos para poder estar fazendo essa tabela de frequência, ok? Geralmente, as tabelas de classe, né? Quando você faz a tabulação, ela é mais para as variáveis que são quantitativas, tá certo? E aí, por fim, já fizemos a pesquisa, pegamos todos os dados, já organizamos em tabela, e aí chegou, digamos assim, que uma das últimas etapas de uma pesquisa. Como eu vou representar esses meus resultados? A tabela já é uma delas, mas uma outra maneira que a gente encontra muito como resultado de uma pesquisa é os gráficos de uma pesquisa, que aí já faz parte de uma outra aula que nós vamos ter, tá? Então, nós temos aqui, por fim, nós representamos o resultado em gráficos, ok? Espero que vocês tenham compreendido e que na próxima aula vocês ainda estejam, né, lembrados de todas essas informações, ok? Bons estudos!